Olá, meus queridos alunos, vamos a mais uma videoaula sobre química orgânica. Hoje nós vamos estudar hidrocarbonetos. Mas o que são hidrocarbonetos? Já a gente vai entrar a fundo nesse assunto, mas vamos primeiro contextualizar. Sabemos que na química inorgânica, aquela que nós estudamos no primeiro ano, as substâncias são agrupadas em funções, que são ácidos, bases, sais e óxidos. E sabemos ainda que essa divisão facilita bastante o estudo das reações inorgânicas, ou seja, é possível prever os produtos com base nos reagentes que nós iremos utilizar na reação. Tudo isso vale também para a química orgânica. A única diferença é que a quantidade de funções orgânicas é muito maior. Os hidrocarbonetos constituem, sem dúvida, a função mais simples e importante da química orgânica, por serem formados apenas por carbono, que eu vou marcar bem aqui, e hidrogênio. Uma grande importância dos hidrocarbonetos se deve pelo fato de suas moléculas servirem como esqueleto de todas as demais funções orgânicas. Então, todas as outras funções orgânicas que existem na química orgânica surgiu a partir do hidrocarboneto, tá? Que serve como esqueleto para as outras. De ponto de vista prático, a importância dos hidrocarbonetos é também muito grande, pois eles são os principais formadores do petróleo, do gás natural e dos destilados do cisto, bitumisto e no carvão mineral. Além disso, os hidrocarbonetos servem como ponto de partida para a obtenção industrial de plásticos, corantes, explosivos, inseticidas e muita coisa aí que a gente pode estudar sobre hidrocarbonetos. Então, o conceito de hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então, quando olhamos para um composto orgânico, como este, por exemplo, que é o chamado metano, butano e octano, são três aqui. Se nós observarmos a presença apenas de carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, esta substância é o hidrocarboneto. Mas por que hidrocarboneto? Da onde vem esse nome? Hidro vem de hidrogênio e carbono vem de carbono, tá? Os hidrocarbonetos são divididos em algumas subclasses. Alcano são hidrocarbonetos que possuem apenas ligações simples entre carbonos. Alceno são hidrocarbonetos que apresentam dupla ligação entre carbonos. Alcadienos são hidrocarbonetos que vão apresentar duas duplas nos carbonos alternados. Alcinos são hidrocarbonetos que vão apresentar tripla ligação, pelo menos uma tripla ligação entre carbonos. Aí nós temos as cadeias fechadas, que vamos ter os ciclanos, nós vamos ter os ciclenos e os aromáticos, tá? Os aromáticos são aquelas substâncias que possuem esta estrutura base aqui. Então vamos falar um pouco de alcanos. Os alcanos são hidrocarbonetos chamados parafínicos, são de cadeias aberta e saturada, ou seja, como nós podemos ver aqui, saturada porque todas as ligações entre carbonos são simples. Os alcanos são os formadores do petróleo e do gás natural. São muito importantes como combustíveis, como gás de cozinha, que é o butano e propano, a gasolina, que é o octano, o querosene, que são cadeias que têm entre 10 e 15 carbonos,
o óleo diesel e assim por diante. Eles apresentam também ponto de partida para a indústria petroquímica, que utiliza para produzir milhares de derivados, como plástico, tintas, fibras têxteis, borrachas sintéticas e aí por diante. Tá? Então, quando a gente olha aqui uma parafina de vela, lembre, isso aqui é um hidrocarboneto alcano. Vamos aos alcenos. Os alcenos, também chamados de alquenos, olefinas ou hidrocarbonetos etilênicos, são hidrocarbonetos de cadeia aberta, que é acíclicos, e que contém uma única dupla ligação. Então, se você observar cadeia que só tem carbono e hidrogênio e apresenta uma dupla ligação entre carbonos, este será um hidrocarboneto alceno. A substância mais conhecida e mais simples dos alcenos é esta aqui, chamada de eteno, que é conhecida como etileno, por ser a mais simples dos hidrocarbonetos alcenos. Ela possui a fórmula C2H4 e é um gás utilizado para amadurecer frutas. Então, é comum a prática de colher frutas verdes, transportar para longas distâncias, outras cidades, e quando chegar lá, provocar o amadurecimento dessas frutas com esse gás. Então, nós já sabemos que se pegarmos a banana, enrolarmos no plástico, ela em poucos dias ela vai amadurecer. E isso é porque ela também libera esse gás eteno, tá? Alcadienos. Os alcadienos, ou simplesmente chamados de dienos, que são, por que dienos? Di é porque são dois, e en porque é dupla ligação, tá? Então, o que acontece? Os alcadienos são substâncias de cadeia aberta com duas duplas ligações na sua cadeia. Então, nós podemos observar aqui, que em cada uma dessas cadeias você vai verificar a presença de duas duplas ligações. Essas substâncias, elas não existem na natureza, elas são preparadas em grande quantidade pela indústria petroquímica. E o que é detalhe é muito comum cair questões sobre alcadienos no Enem, porque a origem das cores, a coloração dos produtos na indústria petroquímica, ela é provocada a partir da presença dessas duplas ligações. A ressonância, que é o pular dessa dupla entre os átomos de carbono, é o que vai provocar a coloração diferente dos produtos. Ela é muito utilizada na produção de borrachas e plásticos na indústria petroquímica. Então, você que está vendo esse vídeo, você pode dar aí um print ou dar uma pausa no vídeo e dar uma lida nessa história bem legal que fala sobre óleos essenciais e seus aromas. Os alcinos ou alquinos ou hidrocarbonetos acetilênicos são hidrocarbonetos de cadeia aberta com uma única tripla ligação. Então, se você vê uma cadeia que só tem carbono e hidrogênio e tiver tripla ligação, é um alcino ou um alquino. O alquino mais importante é este aqui, chamado vulgarmente de acetileno. Ele é usado muito em maçaricos, como nós podemos ver aqui, tá? Ele é o gás que entra em combustão para poder fazer corte de chapas e metais grossos. Então, para terminar esse primeiro vídeo sobre hidrocarbonetos, eu vou listar aqui alguns subprodutos que são derivados através dos hidrocarbonetos, tá? O gás natural, por exemplo, o GLP, que é o gás de cozinha, tintas, gasolina, querosene, diesel, óleo lubrificante, solventes, plásticos, isopor
parafinas, defensivos agrícolas, vaselina, tênis, éter de petróleo, medicamentos. Não são a história dos medicamentos, eles não são derivados do petróleo, mas sem os derivados do petróleo praticamente seria impossível fazer alguns tipos de medicamentos, porque precisa-se de solvente para fazer esses medicamentos. A mesma coisa dos vernizes, detergentes, mesma coisa para os fertilizantes. Alguns fertilizantes precisam de solvente para ser produzidos. O nylon é produzido a partir de polímero de carbono e prótese dentária. Tá aí alguns exemplos da importância do hidrocarboneto no nosso cotidiano. Então aqui tem um rápido exercício só para a gente relembrar o que a gente já estudou anteriormente, né? Marque a alternativa que indique a fórmula molecular do composto, né? Então nós vamos contar a quantidade de carbonos que tem aqui. Carbonos 1, 2, 3, 4 e hidrogênios seria 2, 3, 4, 5 com mais 3, 8. Então seria essa aqui. É só para a gente dar uma rápida relembrada dos conteúdos anteriores. Dentre os compostos abaixo, qual é classificado como alcadieno? Lembre-se que alcadieno é aquela substância que tem duas duplas ligações na sua cadeia. A primeira não é, porque só tem uma. A segunda não é, porque não tem nenhuma ligação dupla. A letra C também não pode ser, porque tem ligação tripla. Só pode ser a letra D, que tem aqui, ó, duas ligações duplas. Portanto, é considerado um alcadieno.